Jovenzinhos, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E na aula de hoje, nós vamos finalizar o capítulo final, o último capítulo do livro. Tá bom? Nós começamos a falar sobre ele semana passada, falamos sobre magnetismo e hoje nós vamos encerrar falando sobre eletromagnetismo, beleza? E tem algumas coisas que eu quero relembrar com os senhores. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Aí. O que nós conversamos sobre magnetismo? Olha só. Nós vimos que os ímãs são ímãs por quê? Porque os elétrons que estão orbitando o núcleo dos átomos, todos eles estão orbitando o núcleo, rotacionando no mesmo sentido. Então, quando eu tenho átomos com os elétrons rotacionando o núcleo no mesmo sentido, esse material tem propriedades magnéticas. Isso é o que acontece, por exemplo, com a magnetita, que é um ímã natural. Porém, eu posso induzir propriedades magnéticas em outros materiais, como, por exemplo, o ferro. Se eu submeto o ferro a um campo magnético muito intenso, ele força os elétrons do ferro a orbitarem também no mesmo sentido. Então, o ferro acaba ficando com propriedades magnéticas, tá bom? Quando você pega um ímã, se você cortar o ímã no meio, você fica com duas partes. Cada uma dessas partes vai ter polo norte e polo sul simultaneamente. Não tem como ter só o polo norte ou só o polo sul. Os dois polos sempre existem juntos, é impossível ter só um. Nós estamos tentando produzir só um polo, que é o que a gente chama de monopolo magnético, mas até hoje nós não conseguimos. Beleza? Quando você aproxima ímãs, eles podem se atrair ou se repelir. Quando você aproxima polos que são iguais, eles se repelem. Então, se você aproximar norte com norte, repulsão. Sul com sul, repulsão. Agora, se você aproximar polo norte e polo sul, eles sofrem uma atração magnética. Beleza? E por que eles podem se atrair ou se repelir mesmo sem estar encostado um no outro? Porque, jovens, em volta do ímã vai existir o que nós chamamos de campo magnético. Você não consegue ver, mas em volta do ímã existe um campo. E quando esses campos se aproximam, eles já interagem entre si. Então já pode acontecer a repulsão ou a atração magnética nessa situação. Beleza? Você não vê o campo magnético, mas ele está ali em volta do ímã. Tá bom? E quando eu penso em campo magnético, nós pensamos também em linhas de campo magnético. Como que são essas linhas de campo? Elas saem do polo norte magnético e vão para o polo sul magnético, tá bom? Inclusive na Terra, a Terra tem propriedades magnéticas e as linhas de campo na Terra saem do polo norte magnético e vão para o polo sul magnético. Beleza? Uma coisa importante, jovens, que eu não tinha falado na semana passada para vocês, que eu vou comentar hoje. Essas linhas de campo magnético em volta da Terra, elas protegem a Terra de um fenômeno chamado vento solar. O que é o vento solar? Na superfície do Sol acontecem várias explosões. E essas explosões liberam em direção à Terra partículas. Claro, não só em direção à Terra, em todos os lados, mas algumas vêm em direção à Terra. Quando essas partículas vão chegando perto da Terra e encontram as linhas de campo, é como se essas linhas de campo blindassem, elas não deixam essas partículas passarem. E o que acontece? Essas partículas começam a orbitar essa linha de campo magnético. Ela fica subindo e descendo essa linha em volta da Terra. E nesse movimento de subir espiralando e descer espiralando, ela vai ganhando velocidade. Até que num certo momento essas linhas de campo penetram na atmosfera da Terra. Beleza? Vou fazer uma ilustração para vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um instantinho, por gentileza. O processo é lento aqui. O computador tá debilitado. Mas tá
Tá aguentando, tá aguentando. Aqui, compartilha. Vamos lá. Então, a ideia é a seguinte, ó. Aí, aqui está o Sol. E aí, jovens, não sei se você já tinha escutado sobre isso, que na superfície do Sol acontecem explosões. Essas explosões, elas podem acontecer por vários motivos, a reação das partículas que estão ali, alta temperatura, a instabilidade que é gerada, enfim, tudo isso vai fazer acontecer esse fenômeno do vento solar. Como assim tá feia hoje? What? E aqui, jovens, nós temos a Terra, ó. Beleza? Aí, mais ou menos isso aí. Ah, ali tinha uma pergunta ali em cima, não vi. Depois, Júlio, eu já vou encerrar o compartilhamento de tela e vocês abrem. Beleza? Ó, então aqui nós temos a Terra. Eu já tinha comentado com vocês que nós temos aqui, ó, os polos norte e sul magnéticos invertidos. Aqui está o sul magnético, aqui está o norte magnético. E as linhas de campo, elas saem do polo norte. Nossa, que feio ficou essa linha aqui. Saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, ó, quando acontece, jovenzinhos, a explosão na superfície do Sol, essas partículas são lançadas em direção à Terra. Quando chega aqui, elas encontram essas linhas de campo que bloqueiam a passagem delas. Então, elas começam a espiralar essas linhas de campo, ó. Elas ficam, ó, contornando e subindo e descendo. E cada vez que elas vão subindo e descendo, elas vão ganhando velocidade, até que num certo momento elas penetram na atmosfera. E elas penetram só aqui, ó, na região onde as linhas de campo estão entrando nos polos, tá bom? Quando essas partículas penetram na atmosfera, jovens, elas saem de uma região de vácuo e vão entrando numa região onde a atmosfera passa a ter uma densidade maior. Consequentemente, elas sofrem uma refração, elas mudam de um meio para o outro. E elas mudam de cor. Essas partículas começam a vibrar numa certa frequência que corresponde a uma cor da faixa do visível. E aí, jovenzinhos, isso forma nos polos do nosso planeta coisas coloridas no céu. Coisas coloridas no céu. Isso faz vocês lembrarem do quê, jovenzinhos? Isso faz vocês lembrarem do quê? Uma coisa. Ai, aurora boreal, né? A aurora boreal e a aurora austral. Aqui a aurora boreal e aqui a aurora austral. Alguém já viu Então ao... ele é formado por ondas de calor? Não, elas são formadas por partículas que foram emitidas pelo Sol, ficaram orbitando, vamos dizer assim, as linhas de campo magnético, ganhando velocidade, e aí, quando elas ganham velocidade suficiente, elas penetram na atmosfera. Elas entram daí para a nossa atmosfera. E só entra nessa região porque é aqui que a linha de campo, ó, entra, digamos assim, na nossa superfície da Terra, que ela não entra. Como ela está espiralando, ela não consegue entrar nessa região. Por isso só tem aurora nos polos do nosso planeta. É lindo, né? Alguém aí já viu ao vivo a aurora boreal ou a aurora austral?
Eu só vi... eu também não. Só vi fake. Fake que eu digo assim, foto, vídeo, mas ao vivo nunca vi. É um projeto de vida meu, jovens. Passar um período, um tempo, numa dessas regiões que a gente consegue ver, para poder... Imagina que coisa mais linda, você está deitado ali no meio da neve, vendo as cores maravilhosas lá no céu. Deve ser maravilhoso, deve ser muito lindo, né? Acho que é uma coisa sensacional. É um projeto de vida, não sei quando eu vou fazer, mas um dia eu irei fazer. Mas ainda não tive oportunidade, jovens. Mas realmente deve ser muito lindo, muito lindo. E olha que coisa maravilhosa, é com magnetismo, jovens. Eletromagnetismo na veia, jovens. Existe uma explicação do porquê que as partículas ficam orbitando as linhas de campo, que é a força magnética que atua sobre elas. Só que a gente só vai entender força magnética lá no ensino médio. Como que eu desenho essa força? Tem uma regrinha que a gente faz assim, ó, com a mão direita para falar da força, do campo, da velocidade, da carga. A gente vai aprender a calcular isso, a desenhar essas forças lá para frente. Por enquanto, só precisa saber que isso vai acontecer e que as auroras boreal e austral surgem devido a isso. Depois, se vocês tiverem mais curiosidades, jovens, na página 164, ele vai comentar um pouquinho sobre a aurora boreal e a aurora austral também num texto complementar que tem ali, tá bom? Então, vou interromper o meu compartilhamento de tela. Aí. Beleza? Quem quiser abrir a câmera, então, fique à vontade, jovenzinhos. Ainda tem mais algumas coisinhas que eu vou conversar com vocês ainda do conteúdo, tá bom? Nós tínhamos conversado que os ímãs têm essas propriedades magnéticas porque eles têm os elétrons, né, orbitando o núcleo todos no mesmo sentido. Mas, jovens, existe outra possibilidade de a gente conseguir campo magnético, que é através da corrente elétrica. Toda corrente elétrica gera campo magnético. E quem descobriu isso foi Christian Ørsted, foi por acidente. Ele estava trabalhando com circuitos elétricos, estudando os circuitos elétricos. Oi, Júlia! Oi, Lauritia! Essa falta o Diego. Vai lá, Diego! Ørsted estava estudando circuitos elétricos. E quando começou a passar corrente pelo circuito dele, ele percebeu que uma bússola que estava em cima da mesa dele, ela mudava de direção. Ele ficou um pouco encabulado com aquilo e foi pesquisar melhor e ele percebeu que toda corrente elétrica produzia campo magnético. Então, por exemplo, o meu celular está aqui. Ó, dá para ver que tem uma mensagenzinha do WhatsApp, tem o horário. Quando isso aqui aparece, está passando corrente elétrica na parte interna do meu celular. Então, em volta do meu celular existe o quê? Um campo magnético. Aqui na minha frente tem o meu computador. Ele está funcionando, está ligado na tomada, está passando corrente elétrica por ele. Então, em volta dele existe um campo magnético. Tudo que tem corrente elétrica, jovens, vai ter em volta de si campo magnético. Beleza? Toda corrente elétrica produz campo magnético. E o inverso também acontece, jovenzinhos. Todo campo magnético gera corrente elétrica, mas existe uma condição para isso. Não basta ter o campo magnético. Tem que ter o campo magnético variando com o passar do tempo. Como assim? Por exemplo, faz de conta que esse meu mouse aqui ele é um ímã, tá bom? Então, em volta desse meu mouse existe um campo magnético. Quando eu movimento esse mouse, ou quando eu giro esse mouse em torno de um eixo, e perto dele tem uma superfície metálica, vamos fazer de conta que o meu celular é a superfície metálica, esse movimento do ímã, ou essa rotação dele, faz surgir no metal corrente elétrica. Jovens, isso é um detalhe importante. É o campo magnético que faz surgir corrente elétrica? Não. É o movimento do campo magnético que faz surgir corrente elétrica. Não basta ter um ímã, tem que ter o ímã em movimento para que você tenha corrente elétrica sendo gerada. E, jovens, isso é sensacional. Quem descobriu isso foi Michael Faraday. Então, ó, Ørsted descobriu que corrente elétrica gerava campo magnético. Faraday descobriu que o campo magnético em movimento gerava corrente elétrica. E, galera, campo elétrico em movimento gerando corrente elétrica é o que nos permite hoje vivermos numa sociedade moderna. Porque, para e pensa comigo, vocês estão assistindo essa aula agora, ou é pelo computador, ou é pelo celular, ou pelo tablet,
ou sei lá que outro recurso que dá para ter aí. Sei lá. Mas enfim, você está usando algum recurso que precisa de energia. Ou está na tomada, ou tem uma bateria, ou você carrega. Então você precisa de energia elétrica. Você hoje não está muito calor, né? Mas quando está muito quente, o dia está muito quente, o que que você faz? Você toma uma água mais fresquinha que você pega da geladeira? Ou você toma aquela taça de sorvete de sobremesa depois do almoço? Aonde que você guarda essa sobremesa? Você guarda ela lá no congelador. Ou, por exemplo, vai que a Júlia resolve fazer aquela sobremesa de abacaxi maravilhosa que ela faz. Ela vai guardar onde para ficar geladinha? Na geladeira, obviamente, não é verdade? E a geladeira, para funcionar, precisa do quê? De energia elétrica. Então, pare e pense em tudo que a gente precisa de energia elétrica hoje. Basicamente, para tudo, jovens. Nós conseguimos viver sem energia elétrica? Conseguimos, mas não da forma como nós vivemos hoje. Não com todo o conforto que nós temos hoje. E o princípio de geração de energia elétrica, jovens, sofreu um avanço significativo com essa descoberta de Michael Faraday. Já perceberam que sempre que a gente fala de geração de energia elétrica, existe uma turbina que gira? Ó, na página 158 do livro de vocês, tem uma foto de uma usina hidrelétrica. E aí lá mostra que tem um reservatório, a água está no ponto mais alto. Quando a água vai descendo, ela passa pelo duto lá embaixo. Então, quando ela está no alto, ela tem energia potencial gravitacional. À medida que ela vai descendo, ela ganha energia cinética. Então, ela ganha, ó, velocidade. E aí ela passa por uma turbina. Ela está com muita velocidade. Então, ela passa pela turbina e gira aquela turbina. A turbina gira, ó, no galeto. Logo em cima da turbina tem um eixo que gira junto e tem vários ímãs acoplados nessa parte superior. Então, esses ímãs ficam girando, girando junto com a turbina. E aí, jovens, em volta desses ímãs, a gente coloca placas metálicas e conecta fios a essas placas metálicas. Então, quando os ímãs giram, eles fazem surgir corrente elétrica nas placas metálicas e essa corrente elétrica que é conduzida pelos cabos de alta tensão até a nossa residência. Numa geração de energia elétrica a partir da energia eólica, o vento bate na hélice, a hélice gira. Acoplado a essa rotação existem ímãs que induzem corrente elétrica na parte metálica que daí é conduzida até a nossa residência. Lógico que ao longo do caminho tem algumas coisas que a gente usa, algumas técnicas para evitar ter perda de energia, para poder ter a maior eficiência possível, mas o princípio básico é esse. Numa usina termoelétrica, você tem alguma queima acontecendo de algum combustível e aí você aquece uma caldeira. Então, a água dessa caldeira aquece, alcança a temperatura de ebulição, ela evapora e, sob alta pressão, ela passa por uma turbina. Ela gira uma turbina, acoplada à turbina existem ímãs. Então, jovens, essa descoberta de Michael Faraday foi um passo importantíssimo para um significativo avanço tecnológico que nós começamos a viver a partir da descoberta dele. Lógico que teve muito tempo de estudo para você pensar como fazer isso em larga escala, como você, por exemplo, ter a queima no período e na proporção correta, como você conseguir armazenar toda essa água para poder ter esse fluxo contínuo. Então, muitos estudos foram necessários até a gente ter a geração de energia elétrica como a gente tem hoje. Mas aqui foi o pontapé inicial, foi dado por Michael Faraday. Beleza? Eu acho que a geração de energia é o mais fundamental que nós temos no nosso dia a dia. Outras situações, jovens. Porta de banco, aquelas portas giratórias. Gente, aquilo é uma tristeza, né? Mas você precisa ir no banco. Eu já procuro ir sem nada, até sem cinto eu já vou, porque, meu Deus, aquilo é muito triste. E aí, quando você vai passar pela porta giratória, você tira relógio, tira a chave, tira a moeda do bolso, tira celular, põe naquela caixinha, passa pela porta e pega tudo de novo. Não passa nada de metal por aquela porta, jovenzinhos. Por quê? Existe em cima daquela porta giratória alguma coisa que gera campo magnético. E aí, quando você vai passar com alguma coisa de metal, surge corrente elétrica no metal, porque campo magnético gera corrente elétrica. Aquele campo não está parado, aquele campo está em movimento. Então, faz surgir corrente no teu metal. E corrente elétrica gera campo. Então, aquela corrente induzida também produz um campo induzido. E aí existe um detector de campo magnético que
percebe a existência desse campo e trava o sistema. Então, sempre que você passar com metal, esse sistema vai funcionar e vai travar a porta. Por isso que tem que tirar todos os metais, não tem jeito, tá bom? Tem um pessoal que fala, mas se você, por exemplo, mulher que entra com bolsa, se você colocar de tal lado, for entrando bem devagarzinho, funciona. Pode ser que funcione, levando em conta que você precisa da variação. Se você entrar bem devagarzinho, você não vai ter variação suficiente para gerar o campo. Pode ser. Se esse ímã indutor está só de um lado, você joga a bolsa para o outro lado, não vai chegar campo magnético até ela. Existe essa possibilidade. Não tenho certeza se isso é verdade ou não. São boatos que a gente escuta por aí, as técnicas que as pessoas usam para conseguir entrar no banco sem ser barrada pela porta giratória. Porque é cômico, jovens. Se você quer dar risada, fique em frente à porta giratória de um banco. Você vê de tudo. Você vê de tudo, é muito engraçado. Tem gente que tem que tirar até o calçado para conseguir entrar. Tem um detalhe de metal no calçado. Tira o calçado. É doido. Outra coisa muito interessante, jovens, é cartão. Você tem cartão magnético, por exemplo. Essa tarja magnética que nós temos aqui, jovenzinhos, ela gera campo magnético. E aí, quando você passa ela, aqui tem um código, vamos dizer assim, de campo magnético. E aí, você, passando na máquina, você induz corrente elétrica naquela máquina. E, de acordo com esse código, você induz uma certa quantidade de corrente que ele identifica como um valor específico que corresponde ao teu cartão. E aí ele, de forma online, faz todos os links necessários para poder liberar o uso, se for um cartão de crédito, por exemplo, ou débito, se for um cartão de débito. Mas é também a variação do fluxo magnético através de um metal. Da hora, né? Quem já foi na Big Tower, lá no Beto Carreiro? Nunca foram? Diego, você já foi? Eu não consigo lhe ver se você está falando que sim ou que não. Se você já foi, manda um sim aqui no chat. Se você não foi, manda um não para nós aqui. É aquela que sobe e que abaixa, tipo, rápido ou não? Essa. Ai, não, eu sempre tive medo, eu nunca fui naquela. Eu fui uma vez no Beto Carreiro, tipo, há muito tempo atrás, eu era muito medrosa, então eu não consegui ir. Mas a próxima vez que eu for, eu vou, pode ter certeza. É bem legal. Dá um pouquinho de frio na barriga? Dá. Mas a sensação é muito legal, porque você sobe, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e continua subindo, e continua subindo, e continua subindo, não para de subir. Quando está no ponto mais alto, dependendo do lado que você fica, eu fui várias vezes, você consegue ver o mar, ou você consegue ver o parque inteiro, tem várias possibilidades de vista. Você fica um tempinho parado lá em cima, daqui a pouco você escuta um tec, aí você pensa, cair, né? Não, fica aquela coisa, aquele suspense, e aí começa a cair. Jovens, eu não sei descrever para vocês o que acontece. Você quer gritar, mas sabe quando você não consegue? Aí quando começa você, aí você grita, parece que você não consegue gritar, parece que você começa a cair, você sente os seus órgãos subindo dentro de você, assim, parece que a alma fica lá em cima, depois ela alcança você. Mas quando você está caindo na torre, mais ou menos da metade da torre, ela começa a frear. Sabe por quê? Começa a passar corrente elétrica no sistema da torre. Essa corrente elétrica induz um campo magnético na parte metálica. E aí o carrinho, o elevadorzinho, né, que você está sentado, ele é atraído por esse campo magnético, ele gruda na torre. E aí esse atrito vai fazendo a velocidade de queda diminuir, até que para lá embaixo. Aí eu pergunto para vocês, jovenzinhas, e se falta energia elétrica bem na hora que o elevador está caindo? Aí não vai ter corrente passando por ali, e aí não vai ter campo magnético induzido, não vai ter frenagem magnética acontecendo. Mas, obviamente, eu não sei, mas eu acredito com muita fé em Deus que eles têm um gerador, na verdade, para que se isso acontecer, o gerador é acionado. Mas pare e pensa comigo também, jovenzinhos. Faltou a energia, o gerador é acionado. Existe um delay, um certo tempo aí, né, entre acabar a energia e o gerador ser acionado. Eu não queria estar no elevador nesse intervalo de tempo. Eu acredito, jovens, que eles começam a fazer a frenagem de uma altura, levando em conta, vamos supor que durante a queda falta energia. Leva 2 segundos para o gerador ser acionado. Então, eles já descontam esses 2 segundos de queda e fazem a frenagem começar, vamos dizer assim, 2 segundos antes, para dar tempo do gerador funcionar e fazer a frenagem antes do carrinho bater no chão. Eu imagino isso, jovens. Eu nunca li nenhum artigo falando e provando que isso é feito. Talvez seja um sistema muito mais tecnológico do que isso também, eu que não sei.
Mas o princípio físico envolvido, basicamente, é esse aí. Depois que eu descobri que era frenagem magnética, eu fiquei cabreiro para ir de novo. Fui outras vezes, mas fiquei um pouco, como diz um aluno meu de outra escola, fiquei meio ressabiado com esse negócio aí. Jovenzinhos e jovenzinhas, até aí, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Susi, de boas? Eu não tenho dúvida, prof. Beleza. Sem dúvidas. Então, ó, seguinte. Nós temos mais 15 minutos de aula oficialmente para essa aula. E nós vamos encerrar a aula por aqui. Nesses 15 minutos, vocês vão começar a fazer os exercícios da página 160 até a 162. Eu vou continuar online, lá pelo chat do Google Sala de Aula, para atender dúvidas que vocês têm. Na nossa próxima aula, eu deixei indicado 2 artigos para vocês, bem legais, que vão falar sobre aplicações do campo magnético no nosso dia a dia, tá bom? São leituras bem curtinhas também, são bem bacanas. E aí vocês vão fazer a leitura e depois continuar com os exercícios, beleza? Na semana que vem, jovenzinhos, sim, na semana que vem, eu vou fazer a correção do exercício daí com vocês, beleza? Me deixe fazer uma pergunta, jovens. Eu não vou me despedir de vocês hoje, não vou chorar hoje. Vou deixar fazer isso na semana que vem, tá bom? Vocês pretendem assistir a aula na semana que vem? Sim? Então, beleza. Então, semana que vem a gente faz a despedida daí bem bonitinho. Tá bom? Provavelmente vai ser os mesmos que estão hoje aqui, vão ser os mesmos que vão estar semana que vem. Talvez a Manuela estava entrando até semana passada, ela entrou, né? Talvez ela esteja aí também. Beleza? Então, jovenzinhos, nós nos despedimos aqui. A gente continua, então, nos próximos minutinhos com os exercícios. O roteirinho de estudos com a proposta, com o link dos artigos, tá lá no roteiro semanal, tá bom? Tá lá na pasta de vocês, no Drive. Tá bom? Então, até depois, jovenzinhos. Me dê um tchau. Me dá tchau, Diego. Tchau, prof. Tchau, Laurinha. Tchau, Júlia. Tchau, Diego. Até mais.